Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Quem me acompanha sabe que sempre que possível eu tô lendo thrillers, que é um gênero que eu gosto bastante, e quando eu comento deles com vocês aqui no canal, eu acabo recebendo comentários de pessoas que ainda não leram e que têm interesse em começar a ler. E pensando nisso, eu montei uma listinha com algumas sugestões de livros que eu acredito que são boas dicas pra se começar a aventurar nesse gênero cheio de mistérios. A gente tem thrillers de vários tipos diferentes, mas nesse vídeo eu vou me centrar nos dois que são aqueles que eu mais leio, que particularmente eu mais gosto, que são o policial e o psicológico. Começando pelos policiais, que eu acredito que são aqueles mais ligados ao thriller, de que quando a gente pensa em suspense, normalmente a gente pensa em crime, pensa em investigação. Um que eu separei é o A Garota no Gelo, do Robert Brinza, que na verdade é um dos que eu sempre indico pra quem quer começar a ler o gênero, por conta principalmente da escrita do Robert Brinza. Esse é o primeiro livro da série da detetive Erica Foster. São livros que você pode ler de maneira independente, porque cada um deles traz um caso diferente, mas se você pretende, dar continuidade à série, o ideal é que você leia em ordem, porque a gente tem não só o caso sendo desenvolvido, mas também a história da Erica Foster, e é legal quando a gente tem uma continuidade. Nesse caso aqui, tudo começa quando um corpo de uma mulher, de uma socialite, é encontrado sob um lago que está congelado. A detetive Erica Foster é chamada para investigar, e quando ela começa a desenvolver o caso, ela vai vendo que a vida daquela mulher, que aparentemente era tão perfeita, tinha lá os seus poréns, e ela vai começando a perceber que talvez esse caso esteja ligado à morte de outras 3 prostitutas e que, portanto, são mulheres que não se enquadram em nada no perfil dessa socialite. Como eu mencionei, eu acho que o Robert Brinza ele tem uma escrita que é muito ágil, e embora o caso seja desenvolvido de uma maneira bem feita, ele não tem uma complexidade assim tão grande, ele não é um livro que acaba desgastando você por conta de todas as pistas que vão sendo dadas. Então você acaba acompanhando, um bom desenvolvimento de um caso de uma forma que isso capte sua atenção, mas que é feito de uma maneira muito gostosa de ser feito. Então pra quem tá começando, eu acho que essa aqui é uma boa apresentação, porque você pega no ritmo muito fácil, você tem maiores chances de acabar gostando daquilo que você leu e ir procurando outros livros que vão trazendo outras histórias, talvez desenvolvidas de uma outra maneira. Mais um livro que eu indico, e que aqui nesse caso ele foge um pouco dessa questão da complexidade, porque ele é um livro que é bastante complexo, é O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker, que eu fiz vídeo resenha sobre ele recentemente aqui no canal. A história basicamente começa na festa de aposentadoria de um investigador da polícia, que ele é conhecido como capitão porque ele resolveu 100% dos casos dele. E aí nessa festa de despedida, uma jornalista, que é a Stephanie Myler, chega pra ele e fala que o caso de quádruplo assassinato que ele desvendou 20 anos atrás foi desenvolvido de uma maneira errônea, e ela tem pistas pra mostrar que ele estava errado, então ele não resolveu 100% dos casos dele. Ele fica intrigado, resolve voltar às pistas e rever tudo aquilo que ele e o companheiro dele desenvolveram naquela época. Enquanto isso, a Stephanie acaba desaparecendo, e ele começa a se perguntar se há ligação entre esses dois casos. Só pelo tamanho do livro já dá pra gente ver que o livro é bastante complexo. Aqui a gente vai ter a história se desenvolvendo em 2 linhas temporais, uma é essa do presente, com o investigador indo atrás do desaparecimento da Stephanie Myler, e também a gente vai acompanhando essa investigação do passado, vendo como ela foi feita, como ela foi desenvolvida. Mais do que isso, a gente tem também a perspectiva de várias personagens diferentes, então ele é um livro que traz muitos pontos de vista, muitas peças a serem encaixadas, só que ainda assim o Joel Dicker, ele tem uma escrita que é tão ágil, é uma narrativa tão envolvente, que eu acho que pra quem tá começando, essa complexidade toda não é um problema. Na verdade, eu acho que acaba sendo até algo importante, algo que vai te instigar a continuar sabendo mais do gênero, porque a gente fica admirado em realmente ver como o autor conseguiu conectar tudo, como ele montou algo tão complexo e que envolve tanto a gente, como instiga tanto a gente. Outro autor que faz bastante tempo que eu não comento aqui no canal, mas que eu gosto muito dos livros dele, é o John Verdon, e esse aqui é Eu Sei O Que Você Está Pensando, que é o primeiro livro da série do detetive David Gurney, que tem 4 livros publicados atualmente. Como também no caso da Garota do Gelo, você também pode ler os livros de forma independente, mas o ideal é que você vá lendo em ordem para acompanhar a vida do David Gurney.
Aqui nesse caso, a história começa quando um homem recebe pelo correio uma estranha carta em que o remetente anônimo manda a pessoa que tá lendo pensar em qualquer número e diz que ele é capaz de adivinhar que número é esse. E aí o cara fica completamente espantado porque o número que ele pensou é o número que tá na carta. Só que seguida dessa carta, ele também recebe bilhetes um tanto quanto ameaçadores e por ele ficar com receio, ele vai atrás do amigo dele, que é o David Gurney, um detetive que acabou de se aposentar. E como ele adora mistérios, como ele se sente intrigado, mesmo aposentado, ele resolve investigar. Quando esses bilhetes estranhos acabam se cumprindo e chegando em um assassinato, o David Gurney percebe a complexidade desse assassino que ele tá buscando. O que eu gosto muito dos livros também é porque não só os casos aqui são muito bem elaborados, também muito bem desenvolvidos, como a gente tem essa vida do David Gurney tão presente. Ele é um detetive que acabou de se aposentar, que tá tentando viver a vida dele, o casamento dele de uma maneira mais tranquila, só que isso sempre acaba entrando em conflito com essa urgência que ele tem, essa necessidade que ele tem ali dos casos. Então é muito legal acompanhar essa vida pessoal dele, ao mesmo tempo que a gente também acompanha os casos. O segundo livro dessa série, que é o Feche Bem os Olhos, eu acredito o meu favorito da série, é um thriller também incrível e eu recomendo muito esses livros pra vocês também. Pra gente entrar numa transição aqui de thriller policial pra psicológico, eu recomendo pra vocês o Identidade Roubada, da T.V. Stevens, porque esse é um livro que ele vai mesclar esses dois tipos de thrillers. O livro ele começa então sendo muito mais psicológico e ele vai trazer aqui a vítima de um sequestro. Ela ficou em cativeiro por 1 ano e o livro ele vai trazer os acompanhamentos dessa vítima após ter retornado com a psicóloga. Então ela vai narrando através das consultas todos os horrores que ela viveu enquanto ela esteve em cativeiro. Por causa disso, ele é um livro que ele é pesado e pode trazer situações que são potenciais gatilhos por causa de tudo aquilo que ela narra que ela viveu lá dentro. Mas ainda assim ele é um livro que fisga muito, porque ele é muito intenso, que ele é muito ágil e a partir de metade da história mais ou menos a gente vê que ele perde esse ar de psicológico e entra mais numa investigação policial, porque novas pistas sobre esse sequestro acabam aparecendo, então a gente tanto vai lidar com essa questão de como a personagem foi abalada psicologicamente pelo que ela viveu, como também pela investigação policial de por que ela foi sequestrada, quem a sequestrou, o que está envolvido nisso tudo. E aí entrando nos thrillers psicológicos, que eu acredito que são aqueles que deram um boom nos últimos anos, a gente tem muitos livros desse estilo sendo lançados e tem muita coisa interessante para ser lida. Minha primeira recomendação é o A Garota no Trem, que é um dos mais famosos, que foi um dos que ajudou também a incentivar, ele veio depois de Garota Exemplar, que eu acredito que tenha sido um dos responsáveis, né, por trazer esse gênero à tona. E aqui a gente vai conhecer a história de uma mulher que desde que o casamento dela acabou, a vida dela foi basicamente arruinada. Todos os dias quando ela tá no trem, ela observa um casal que mora numa casa, né, por onde o trem ali passa, e ela cria toda uma situação perfeita, ideal sobre a vida desse casal, até que um dia ela vê algo que quebra essa ilusão que ela tem, que demonstra que a vida deles não seja assim perfeita como ela imaginava. E pior do que tudo, logo depois ela descobre que essa mulher que ela observava desaparece misteriosamente e ela começa a se perguntar se aquilo que ela viu tá relacionado com esse desaparecimento e que papel ela tem nisso tudo. Esse livro, acho que mais do que tudo, ele é extremamente ágil e é por isso que eu também acho que ele é uma boa indicação pra quem tá começando, porque ele tem essa capacidade de te fisgar muito grande. Eu acho que ele tem momentos aqui que são, de certa forma, previsíveis, mas principalmente se você estiver muito ligado já a esse gênero, se você já conhecer mais ou menos como ele funciona. Talvez pra quem tá começando não tenha essa carga assim de previsibilidade. O final dele me desagradou um pouco, então por isso eu não acho que seja um dos melhores livros assim do gênero, mas eu continuo achando que é uma boa pra quem tá começando por conta disso, do que eu falei, dele ser um livro muito envolvente. É um livro que eu sentei pra ler e também li em poucas horas porque eu não conseguia parar de ler. Outro livro que eu também adoro, que também virou filme, que sempre que possível eu tô recomendando pra vocês, é o Antes de Dormir. Aqui no caso a protagonista, ela acorda todos os dias sem memória da vida dela. Por causa disso ela precisa consultar um diário, que é onde ela escreve dia após dia quem ela é, o que ela viveu naquele dia, pra ela ter uma noção daquelas 24 horas de qual é a vida dela. Acontece que em uma manhã ela acorda e ela vê que a anotação principal ali do diário dela é que ela não deve confiar no marido dela. E ela acaba achando isso muito estranho, porque o marido dela se mostrou completamente amável, ela não sabe em que ela pode confiar. Esse aqui é um daqueles
clássicos exemplos em que é melhor você ler o livro em vez de assistir ao filme, ou ler primeiro o livro pra depois ver o filme, porque eu acho que o filme perde muito dessa atenção psicológica, porque, enfim, não tinha como você transpor essa questão do diário pro filme, isso tudo é feito por meio de câmeras, e você perde a forma de como isso acontece por causa da própria narrativa, né? Não, é muito diferente você ter uma personagem de fato lendo as próprias memórias e você de fora vendo a personagem se gravando. Você sai da posição de ocupar o mesmo lugar da personagem pra ser alguém que observa essa personagem, e eu acho que isso quebra um pouco da tensão psicológica. Então, se possível, leia o livro, porque ele proporciona essa experiência de uma forma muito mais intensa. Também é um livro que fisga demais e que também vai ter várias dessas reviravoltas, porque você não sabe em que confiar, uma hora você confia numa coisa, outra hora você confia em outra, então enfim, eu acho que ele exemplifica muito bem esse gênero como um todo. E o último, que basicamente dispensa comentários, porque foi um dos livros mais comentados nos últimos tempos, também por causa do filme, que é o Caixa de Pássaros, e aqui mais do que um suspense psicológico, a gente tem um terror psicológico. A gente tá falando de uma sociedade pós-apocalíptica em que as pessoas começaram a morrer após a invasão de criaturas que ninguém sabe quem são. O que as pessoas sabem é que após elas verem essas criaturas, elas cometem atos de atrocidade com outras pessoas e então se matam. A partir disso, aqueles que sobreviveram, que ainda não viram essas criaturas, passam a viver encarcerados, só saem às ruas se eles estiverem com vendas nos olhos, eles colocam tábuas, tudo nas janelas, tudo pra evitar de ver essas criaturas. Então o terror psicológico, ele fica inserido aqui por conta disso, porque a gente tá falando de um inimigo, de um vilão que a gente não sabe quem é, e o medo do desconhecido fala muito alto. E o livro também vai ter essa dupla linha temporal aqui, no caso, porque a gente vai estar vendo tanto como foi que esse apocalipse aconteceu e como ele se desenvolveu ali durante os primeiros meses, como também a gente vai ver em outra linha temporal, anos após isso ter acontecido, e a protagonista aqui saindo pela primeira vez da casa com os filhos dela, tentando chegar num lugar que a gente não sabe onde é. E aí a gente tem também o terror nesse momento, que é de ver a angústia dela tentar chegar nesse lugar, chegar intacta e sem saber o que vai acontecer com ela ali pelo caminho. Então ele também é um livro que vai te fisgar muito, que ele tem uma agilidade muito grande e que ele vai trabalhar muito com essa questão do psicológico, talvez de uma maneira diferente de como eu mostrei ali nos outros livros, mas que é essencialmente psicológica, como eu mencionei. Contem pra mim aqui nos comentários que outros thrillers vocês adoram, se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam deles e que outros livros vocês indicam pra quem também tá começando. E se você quer começar e tem dúvida sobre algum livro que talvez eu não tenha mencionado aqui, deixa nos comentários, que se eu já tiver lido, eu deixo minha opinião pra vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.